Bem, gente, pesquisas do mundo inteiro mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, principalmente se for com acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos. Ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral. A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização. Ler também é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. É com essa proposta que a gente quer levar você hoje a conhecer uma obra maravilhosa, mais uma do escritor espírita Assis Azevedo, editado pela Casa Editora O Clarim, que é As Orquídeas Também Choram, ditada ao médium pelo espírito João Maria. Uma obra fantástica que leva você à interação dos mundos, do mundo material, do mundo espiritual, assuntos muito bons. O assunto da obsessão é uma história de amor belíssima. Tenho certeza que o enredo vai lhe envolver. Então a gente quer apresentar essa obra para você e veio aqui até a Livraria Saraiva do Shopping Midway Mall, aqui no Rio Grande do Norte. Então, o nosso bom dia, apesar daqui ser noite, convidamos você a fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, se você não gosta de ler, está aí uma boa oportunidade de começar. Você que gosta, mais uma obra para você. Aliás, uma belíssima obra. O Clarim está de parabéns pela capa, ficou maravilhosa. É um convite incansável, com certeza, à leitura. Então, você vai acompanhar conosco mais um lançamento, As Orquídeas Também Choram, do médium escritor espírita Assis Azevedo, aqui na Livraria Saraiva do Midway Mall. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui com José da Costa Júnior, nosso querido amigo Duda, presidente do Centro Espírita Irmãos do Caminho de Ponta Negra, que veio aqui prestigiar também mais um lançamento da obra As Orquídeas Também Choram. Duda, qual a sensação? Você que é dirigente do Centro Espírita, sabe a importância da leitura, de ter um representante norte-riograndense já com mais de 10 obras publicadas? A sensação é maravilhosa, né? É uma coisa muito boa. O espiritismo está muito bem no cenário da literatura brasileira e, de certa forma, mundial, mas nós estarmos vendo, né, esse cenário da literatura potiguar crescer com lançamentos continuados, né, de livros seus, de livros de Assis, livros de Sandra Borba, e começa a enriquecer, né, o Rio Grande do Norte no sentido de dar sua contribuição com livros muito bons à literatura nacional, né, do espiritismo. Você como estudioso, como conhecedor, você acredita que existe obra ruim ou não? Eu acho que toda obra ela tem algum contributo, alguma contribuição. É claro que tem obras mais interessantes e algumas menos interessantes, mas eu acredito que quando a obra é feita de boa vontade, de pesquisa, é uma obra centrada, ela traz grandes contribuições, principalmente contribuição, né, às informações espíritas, que são de uma profundidade imensa, principalmente as obras psicografadas, quando o médium tem aquela identidade com o mentor, com o espírito que dita a obra, né, e é muito fiel àquilo que ele manda para cá, que passa assim, né, suavemente a ideia do espírito através do médium para a letra. Mas tem algum cuidado que o leitor tem que ter ao ler determinadas obras, independente delas serem espíritas ou não? Tem, claro, né? O crivo da razão, né?
da crítica, né, é sempre muito bem-vindo. Nós temos sempre que ter uma crítica sobre tudo aquilo que a gente lida no dia a dia, seja de que natureza for, senão a gente não aprende. Se a gente não criticar, se a gente não comparar, não há aprendizado. Se a gente não refletir, né, na obra, não há aprendizado. E sem crítica não há reflexão. Qual a mensagem que você deixa aí para o Assis, para todos os escritores aqui norte-riograndenses? É de estímulo, né, que continue. Eu vibro muito para que eles continuem, né, que apareçam mais com boas obras, né. E nós como potiguares, nós nos sentimos profundamente recompensados e felizes por isso. Ao Assis, muita felicidade, né, que essa que já é a 10ª, mais ou menos, né, mais de 10 obras, seja apenas, né, uma delas. E que continue a vir mais obras e mais obras e mais obras, para que possa, né, dar essa oportunidade aos leitores de terem os bons produtos na literatura espírita potiguar. Muito bem. Vocês vão continuar com imagens aqui do lançamento, direto aqui da Saraiva, do Midway Mall, das obras As Orquídeas Também Choram. Estamos aqui com o seu Rubens Procópio, ele que é um trabalhador da Casa Espírita Deus, Amor e Caridade. Ele veio prestigiar também mais o lançamento. Afinal de contas, o Assis é presidente, né, seu Rubens, lá da casa. Aí tem que prestigiar os dois, né? O presidente e o livro, né? Eu tenho que dar força para os dois, senão... É verdade. Seu Rubens, qual a importância de um livro na vida de uma pessoa? Bom, tem tudo a ver, né? Tem toda uma fonte, é um horizonte que as pessoas procuram. Principalmente aquele quando você procura um livro que ele desenvolve um tema que lhe seja adequado, que você busque, que você pesquise. Principalmente esses livros da Seara Espírita, onde a gente realmente busca, porque a gente quer buscar algum conhecimento, nos serve para uma ajuda, para um desenvolvimento, para que a gente tenha um conhecimento, a gente tenha uma noção e o caminhamento daquele que a gente anda procurando. A família tem um papel importante na divulgação para que uma criança, desde cedo, inicie seus passos dentro da leitura? A família, principalmente os pais, ele é o norte da criança. Normalmente os filhos têm uma tendência para seguir os costumes e os hábitos dos pais. Se a gente começar a instituir dentro de casa esse regime de que quer que seja, de leitura, de um divertimento, de qualquer coisa, nós somos os espelhos dos filhos, quiçá de mais outras pessoas que nos acham que nós devemos seguir. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir, principalmente em casa. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para o Assis Azevedo? Puxa saco, né, mãe? Não, é que ele permaneça assim, nesse caminho, tentando ajudar as pessoas, se não pode ajudar de uma maneira, mas principalmente nos livros que eles fazem, que ele institui, que ele manda as mensagens, que lembrando que ele é um portador, ele é um mensageiro daquelas pessoas que estão, daqueles espíritos que estão ajudando, estão querendo mandar mensagem, e ele tem a responsabilidade muito grande de receber aquela mensagem, diluir, para que a mensagem seja mais aceitável e palpável para as pessoas que estão lendo o livro dele, que ele continue assim. Muito bem, vocês vão continuar com imagens do lançamento aqui na Livraria Saraiva, do livro As Orquídeas Também Choram, do médium e escritor espírita aqui do Rio Grande do Norte, Assis Azevedo.
com Estela Moser, ela que trabalha na área da edição, trabalha na área de livros. Boa noite, Estela. Satisfação falar com você. Estela, segundo estudiosos, existem 3 objetivos, né, distintos para compreender a importância do hábito de ler. Ler por prazer, ler para estudar e ler para se informar. Qual a sua avaliação como trabalhadora dessa área? Bem, o que a gente percebe é que as pessoas estão lendo bem mais por prazer, né? Há a leitura, claro, da informação, mas hoje a informação ela é disseminada em muitos meios, né? Quer dizer, as revistas mesmo, elas estão deixando até de ser mais uma leitura de informação para ser uma leitura de prazer. Então a gente vê hoje muito mais assim, leitura voltada para o bem-estar, né? A gente vê muita coisa voltada para a qualidade de vida, para quem também é óbvio, quem está pensando em melhorar a questão da cultura, a questão da aquisição, do conhecimento mesmo, né? Mas isso muito mais voltado pelo prazer e não por uma imposição de alguma coisa. Como você avalia hoje o mercado editorial brasileiro? Ele está assim, em crescente, vamos dizer assim, né? Vem num crescendo já há algum tempo, né? Contrário às expectativas quando houve a questão do livro digital e tudo, que está também aumentando bastante, mas está convivendo com o livro impresso, né? Então, assim, hoje a gente vê as livrarias muito mais cheias, a gente vê os jovens se voltando, a gente vê muitos lançamentos para o público jovem, né, na área, e que tem tido uma excelente repercussão. Quer dizer, eles estão procurando muito mais as livrarias. Você, como trabalhadora dessa área, como já está envolvida nessa área, você acha que as tecnologias de informação ajudaram ou ela se torna meio que vilão nessa área da leitura? Depende de como elas são vistas, né? Porque a gente vê normalmente muitos pais preocupados com a criança há muito tempo no computador, né? Mas o computador ele pode ser até uma ferramenta de ajuda. Se for bem trabalhado pela família, quer dizer, hoje a internet ela traz muito conteúdo bom, inclusive de cultura e em relação aos livros, né? Então você pode sim direcionar aquele próprio momento na internet muito mais para uma parte cultural do que propriamente para uma coisa que não acresça nada, né? Depende de como você vê, porque se você vê aquilo como muito negativo, é isso que você vai passar, né? Então você precisa analisar e dar um equilíbrio, fazer com que aquilo tenha um equilíbrio, né? Que o uso do computador, que o uso das redes sociais e tudo tenha um equilíbrio, se for em relação a uma criança, né? É uma questão de bom senso. Agora, a proibição também não, porque senão a leitura acaba sendo uma obrigação e a leitura tem que ser um prazer, né? A gente tem que ler por prazer. A criança tem que ter a leitura, a criança ou jovem, como um prazer. Quer dizer, ele tem que sentir a mesma necessidade que ele tem do computador, de estar ali, ele tem que ter da leitura. Então não se pode proibir uma coisa para ter outra, porque não vai funcionar. Os livros digitais, Estela, os chamados e-books, eles estão em ascensão ou ainda não caíram no gosto do público brasileiro? No Brasil, eles estão ainda incipientes, vamos dizer assim, mas já começando a aparecer. Eles são muito práticos, né? Eles trazem muitos atrativos. Por exemplo, para quem é num curso de Direito, um curso de Medicina, que os livros, né, são pesados, são difíceis de transporte, até eles facilitam bastante. Então, eu acho que o livro digital ele vai ser muito usado pela parte prática, né, pelas universidades, pelas escolas. O próprio livro didático escolar, né, no ensino fundamental, ele já vem sendo pensado numa forma digital, pela praticidade e também pela questão ecológica, né, o menos uso de papel. Mas eu acredito que vai haver uma convivência amigável entre as tecnologias, como a gente vê em outras áreas, né, como a gente vê em outras áreas. Então isso vai ter uma convivência tranquila, né? Estela, muito obrigada. Tá? Vocês vão continuar com imagens aqui do lançamento do livro da Assis Azevedo pelo Espírito João Maria aqui na Livraria Saraiva do Midway Mall.
aqui com o seu Everaldo Viana, ele que também é do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Seu Everaldo, o que na avaliação do senhor que é um leitor, gosta de bons livros, o senhor acredita que existe um livro ruim ou todos os livros são bons? Gisete, essa pergunta me remeteu à minha adolescência. Quando eu era adolescente, uma professora de português, uma vez eu pedi uma dica para ler um livro, ela disse, pegue qualquer um e leia. Eu digo, professora, mas tem livros que são bons, outros mais ou menos, e outros são ótimos. Aí ela deu-me esse conselho e eu passarei para os telespectadores. Todo livro, por pior que seja, algo de bom você vai tirar dali. Então não tem esse negócio de livro bom ou ruim. Vai depender do grau de instrução de quem o esteja lendo e a perspicácia para retirar daquele livro algo útil. Socialmente falando, seu Everaldo, qual o papel do livro numa proposta renovadora para a própria sociedade? Essa proposta renovadora, como você está dizendo, é um papel de grandíssima importância, porque um povo, uma nação, não será nunca grande o suficiente se não houver livros para que eles sejam lidos. Eu lembro, não vou fazer aqui comercial de nenhum filme, mas aquele filme O Conde de Monte Cristo, quando eu era adolescente, eu tive o prazer de ler aquele livro e eu vi exatamente onde um homem transformou-se através da leitura. Leia o livro que vocês irão entender. Seu Everaldo, o senhor acredita que o poder público é totalmente culpado por hoje sermos um país de poucos leitores? Realmente aqui no Brasil existe essa carência. Fazendo uma ligeira comparação, no Rio de Janeiro nós temos uma biblioteca onde temos aproximadamente 16 milhões de exemplares. Mas se formos compararmos com a maior biblioteca do mundo, que é a biblioteca do Senado americano, onde existe 153 milhões de exemplares, então aí a gente dá para entender, ver exatamente qual a nação que investe nos seus nos seus habitantes, exatamente com produção de livros e facilidades para que aqueles livros possam ser impressos e possam chegar até nós, leitores. Mas o senhor acredita que apenas o poder público tem esse papel aí de vilã nesse processo? Ou não é só o poder público? Josete, eu acredito piamente que o poder público tem grande importância nisso, porque existe por trás de produções, existe o chamado a cadeia tributária, embora livros não sejam tributários, o livro é imune, mas existem outros impostos por trás disso, e isso encarece, por isso que muitos não têm condições de comprar um livro devido ao preço. Aí o que existe por trás disso chama-se a chamada a cadeia tributária que há por trás disso aí. Que reflete em tudo, né, seu Everaldo? Exatamente, porque se os salários, se compararmos o salário da classe trabalhadora brasileira com o salário dos países mais desenvolvidos, nós veremos que os nossos salários estão bem aquém. Então, se você tem que cumprir com as suas obrigações de dono de casa, de dona de casa, não dá para você retirar parcela desse dinheiro para investir em livros, embora a gente saiba que é exatamente nos livros onde nós iremos construir uma família melhor e, consequentemente, um país melhor. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para o nosso telespectador potiguar e principalmente com mais uma obra aí para o nosso público, né? Por sinal, uma excelente obra. Com relação a essa obra, uma obra de caráter espírita, eu deixo o seguinte, não perca essa oportunidade, venha, compre o livro, se não tiver condições de comprá-lo, peça emprestado de quem comprou, porque com certeza você e sua família serão beneficiados com o conteúdo que esse livro traz para nós. Pois é, seu Everaldo veio aqui prestigiar o lançamento do escritor espírita Assis Azevedo aqui na editora, na livraria Saraiva do Midway Mall.
gente, estamos aqui com Pedro Teixeira. Ele é um pequeno leitor já. Quantos anos você tem, Pedro? 7. 7 anos. Você é daqui mesmo, Natal? Sou daqui, nasci mesmo aqui. Muito bem. Pedro, qual o tipo de leitura que você mais gosta de ler? Eu gosto de ciências O que mais? e de matemática, português, sei lá. Mas livro, eu digo assim, sem ser didático, um livro mesmo. Tem alguma história que você já leu, que você indica para os seus coleguinhas? Sim, é uma princesa, quer dizer. Sim, eu gosto dessa história da princesa, entendeu? Entendi. Pedro, me diz uma coisa, você acha que a leitura, o hábito da leitura ajuda? Aconteceu uma coisa inusitada, a gente estava ali e ele pediu licença em inglês para a gente. Você acha que o hábito da leitura lhe ajuda também, não só no seu idioma, né, o português, mas também nos outros idiomas? Aham. Isso. Porque eles têm esse significado. O que mais? Aqui no meio tem aqueles vários livros de criança e fica lotado ali. Você tem irmã? Você disse para sua irmã ler? Tenho 3 irmãos. Todos leem? Aham. Leio. Minha irmã fica até de noite lendo e sabe a história do Dom Pedro. Então você partiu de casa, sua mãe, seu pai lhe incentiva também a leitura dentro de sua casa, não é isso? Sim. Tudo bem. Você quer deixar um recadinho aí para quem ainda não gosta de ler? Sim. Então fala. Bom. É muito bom ler. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. O nosso muito obrigado a todos que compareceram, que prestigiaram a mais esse lançamento. Nosso muito obrigado. A gente quer deixar uma mensagem aqui. Segundo a ABL, a Associação Brasileira de Difusão do Livro, a leitura é um hábito solitário. No atarefado cotidiano moderno, todos estão sempre apressados, cansados e não conseguem tirar um tempo para estarem consigo mesmos. Sim, ler é estar consigo, é conversar consigo mesmo, tendo o autor como instrumento. É um momento de introspecção, cada vez mais raro neste turbilhão de acontecimentos, sensações, informações e ocorrências do nosso dia a dia. Parece incrível, porém, que milhares de pessoas ainda não percebem na leitura um importante momento de relaxamento, concentração, além da vibração positiva e do desenvolvimento, tanto intelectual quanto emocional, que isso proporciona. Porém, nunca é tarde para começar. E é com esse convite à leitura, convite à introspecção, ao seu conhecimento, e o conhecimento também de todas, né, as ciências, porque um livro ele proporciona isso, que a gente se despede aqui de você. Então, que Deus abençoe. O nosso muito obrigado a todos que compareceram, que vieram prestigiar mais o lançamento de uma obra espírita aqui no nosso estado. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. Esse e os demais programas, estão no YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, e você vai poder rever ou assistir se ainda não viu. Nosso muito obrigado e fiquem com Deus. Até lá.